presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, eu declaro a primeira escola bíblica de obreiros e membros do setor 49, aberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Com vocês, dessa feira, retornar essa casa, para nós é um grande privilégio. Quero louvar a Deus, portanto, por esta rica e grandiosa oportunidade que Ele nos dá. Nós tivemos aqui a última vez um congresso no Gana, e agora, nesta escola bíblica de obreiros e membros, sob a direção do querido amigo pastor Eliseu, Deus que te abençoe, meu amigo, Senhor, a sua digna família, ao ministério. Continue usando dessa forma especial. Parabéns pelo trabalho. Trabalhos como estes são feitos e realizados por homens de Deus que dão a devida importância às Escrituras. E isso nós louvamos e enaltecemos a Deus com grande alegria por vermos isso acontecer. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, vieram de perto e de longe, que estão aqui nessa tarde abençoada, para juntos crescermos um pouquinho mais do conhecimento da palavra inerrante, infalível e irrefragável do Senhor Jesus Cristo. Quero também louvar a Deus pela vida do querido amigo, pastor Ciro. Já há algum tempo que a gente conversa, né, pastor? Mas pessoalmente é a primeira vez, né? Já tivemos outras vezes, né? Ah, é verdade, não melhorei, tivemos verdade. Mas já há algum tempo que nós não nos encontrávamos, né? Pastor Ciro também, as coisas, eu também, essa palavra, escritor, temos edificado, nos abençoado muito com aquilo que tem escrito para a glória de Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, sem ter muito tempo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso querido irmão Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 31. Para entender esse texto, nós precisamos o Senhor fala ainda mais aos nossos corações. Quando os irmãos encontram a referência anunciada, nós podemos examinar um pouco os outros. Trouxe aqui alguns dos livros que o Senhor nos dá graça a escrever. São dois dos títulos que o Senhor nos dá. O primeiro chama-se Pregando com Excelência, uma introdução à pregação, introdução homilética. Esse livro aqui tem sido uma bênção para milhares de irmãos dentro e fora do Brasil, que amam a exposição da palavra de Deus. Esse livro, ele trata tanto do pré-púlpito, do momento do púlpito e do pós-púlpito. Eu já começo falando aqui no primeiro capítulo sobre os 4 verbos da pregação. Quais são eles? Ler, interpretar, explicar e aplicar. Se uma pregação não tem um desses verbos, ela está falhando de maneira terrível. E, claro, abordo várias questões relacionadas à pregação, em curso de pregação. Quem não prega, após ler, passa a pregar. Quem já prega, passa a pregar melhor ainda. Não há nada novo que não possa melhorar. O prefácio do querido amigo pastor Antônio Falcão, e você será muito edificado. E esse aqui é Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira profunda. Tem sido um livro muito abençoador também para aqueles que amam a interpretação bíblica, querem entender os desígnios de Deus revelados na sua palavra, os detalhes que muitas vezes nos passam despercebidos. Esse livro se transformou em 4 cursos numa das escolas teológicas da Rede Luiz, a Academia de Pregadores, e está essa escola com seus cursos em mais de 50 países, são mais de 25 mil alunos. Eu tenho colhido testemunhos de pessoas de várias partes do planeta. Esses dias mesmo recebi mensagem de alguns irmãos lá no Japão. Meu Deus, onde eu imaginaria um povo convertido, que é aquilo que a gente fala aqui, aquilo que a gente escreve aqui, chegaria do outro lado do
Então, esse livro aqui está em duas partes. A primeira parte eu explico o que é exegese, o que é hermenêutica, de forma bem didática, sem deixar de ser profundo. E na segunda parte, eu explico também e interpreto junto com o leitor, fazendo a exegese de vários versículos que muitas vezes são mal interpretados pela maioria daqueles que leem a Bíblia e não têm a atenção devida para ela. Então, se você adquirir esse livro, vai ser muito bom para o seu ministério, para a sua vida intelectual e espiritual, além de falar dos princípios fundamentais da interpretação bíblica. Por exemplo, um deles, que talvez seja o principal, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Melhor intérprete para a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia explica a si mesma. A Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Então, esse livro tem sido uma bênção, tá bom? Se você adquirir esses livros, vai ser muito abençoado no seu ministério, claro, na sua vida intelectual também. Se levar os dois, tem um desconto especial. Então, no final, já vai ter um lugarzinho ali, uma mesa, os irmãos poderão adquirir da forma que desejar. Se eu sentir de Deus, às vezes ao final sinto de Deus de presentear alguém. Pastor, às vezes eu sinto o toque do Espírito para presentear alguém. Como eu sei que hoje eu não vou sentir nada, nessas horas do coração do povo, fala, por favor, tire isso qualquer coisa, você é sincero, tá? Esse aqui está reservado para o pastor Eliseu, para você não dizer que eu estou no coração não. Vamos ler, queridos irmãos, a palavra de Deus diz assim, Marcos 12:31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Só não esqueça que está agora, Deus é de graça. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto ora lido indiscutivelmente é um dos textos mais pujantes e emblemáticos das páginas áureas do Novo Testamento, tendo em vista que quem o escreve é o nosso querido irmão Marcos, também conhecido como João Marcos. Este homem foi o primeiro a relatar os feitos de Cristo aqui na terra. Dentre os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele se destaca nessa condição de ser o primeiro a escrever a respeito do ministério e das obras e dos sermões e dos milagres de Cristo aqui na terra. Marcos é considerado pelos eruditos do Novo Testamento como o evangelho jornalístico, pois ele é o mais curto, só tem 16 capítulos, e o mais objetivo. Ele escreve com muita praticidade, diferentemente de Mateus, que está escrevendo, focalizando os judeus, diferentemente também de Lucas, que está visando Teófilo, o excelentíssimo, e também os gentios, diferentemente de João, que possivelmente escreve aos gregos, ele escreve aos romanos. E Marcos, ao escrever aos romanos, sabia perfeitamente que os romanos não eram tão afeitos aos discursos prolongados, como era o caso dos judeus e dos gregos. Os romanos valorizavam muito mais a prática, a praxis, como eles chamavam no latim, e eles se debruçavam muito nessas ações. Por isso que ele demonstra o tempo todo no seu evangelho Jesus em ação, em atividade. Jesus sempre está fazendo alguma coisa, pregando, ensinando, ora fazendo curas, milagres, prodígios e maravilhas. Pois bem, para que vocês tenham noção do que eu estou dizendo, a título de introdução, a palavra que mais aparece no Evangelho de Marcos, nos seus
16 capítulos é a palavra imediatamente, para exatamente mostrar essa ideia de velocidade, de praticidade do ministério de Jesus, para que quando os romanos lessem, não se distraíssem, prestassem o máximo de atenção, porque o alvo ali é Jesus como servo, e como servo que era excelente, está sempre em ação. E isso chamava muito a atenção dos romanos. É claro que hoje estamos no século XXI, outra cultura, aqui no Brasil, mas também temos a ideia de que a ação é algo extremamente importante. E eu li exatamente em Marcos e não em Mateus ou em outro evangelista, para ressaltar esta área do ministério de Jesus, que deve ser resgatada por nós com urgência, que é o ministério do serviço, como é o tema proposto para nós aqui. E o serviço cristão, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O serviço cristão não pode acontecer desvinculado, desassociado, separado e divorciado do amor. Só podemos servir com excelência, como Deus quer que sirvamos aos nossos irmãos, à sociedade, à nossa família e à igreja, se nós vivermos em amor. E é isso que Jesus está falando aqui. Não há mandamentos maiores do que estes: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, que às vezes a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, não é o que o texto diz. O texto diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em algumas traduções diz intelecto ou razão. E ao próximo como a ti mesmo. E essa é a tônica do ministério de Jesus. Se nós lermos todas as páginas dos evangelhos, e se nós nos debruçarmos também nas cartas apostólicas, vamos perceber que a ênfase da vida cristã é o amor. E o amor nos faz servir. A gente só consegue servir ao próximo quando a gente ama de fato como Cristo nos amou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vejam, queridos, a palavra amor ela vai aparecer no texto sagrado, tanto no hebraico, do Antigo Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, com uma palavra rei e também com uma palavra agapá ou agape. Também temos as suas outras formas na língua grega, mas no Novo Testamento apenas a agape e também a phileo, que vão se destacando. Cerca de 142 vezes a palavra agape aparece no Novo Testamento e a palavra phileo cerca de 25 vezes. O que é interessante é que quando nós falamos de amor, geralmente uma cultura secularizada como é a nossa, influenciada por Hollywood e os seus filmes absolutamente sentimentalistas, as pessoas acham que amar é sentir. Eu amo tal pessoa porque eu senti de amá-la. Só que isso nunca será relatado na Escritura. Porque na Bíblia, amor não é sentimento, amor é mandamento. Eu só posso obedecer este mandamento quando eu estou totalmente em comunhão com Cristo, que é o amor em essência. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Isso é tremendo, porque ao analisarmos, que a palavra analisar no grego significa quebrar em partes, estudar cada parte separadamente para se chegar ao conhecimento do todo, nós percebemos e conseguimos constatar que o amor é a principal
virtude cristã. E sem amor nós não conseguimos demonstrar Cristo ao mundo. Isso é muito sério. Nós podemos falar em línguas, nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados, nós podemos ver batismos do Espírito Santo acontecendo, nós podemos ver vários prodígios sendo realizados em nosso meio, mas o mundo só nos reconhecerá de fato como servos de Deus, como filhos de Deus, quando nós amarmos como Cristo nos ensinou. E essa é a grande verdade da Bíblia Sagrada, essa é a grande verdade do Evangelho. Alguns não servem porque estão confundindo amor com gostar. Há uma grande diferença entre amar uma pessoa e gostar de uma pessoa. Eu posso gostar de uma pessoa porque essa mesma pessoa tem algumas características que me agradam. Ela tem os mesmos gostos musicais, talvez ela goste das mesmas coisas que eu gosto em questão em relação às leituras, à literatura. Ela tem a mesma aptidão que eu tenho para algumas outras áreas das artes, dos esportes, da política. Então eu crio um vínculo com essa pessoa, eu passo a gostar dessa pessoa. Gostar é uma coisa, amar é outra, totalmente diferente. Porque a Bíblia não nos incentiva e não nos ordena em lugar algum a gostar do próximo, mas a amar o próximo. A Bíblia não diz assim, goste do teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque amar não é sentimento, amar é ação, amar é atitude. Se nós agimos em relação ao outro para o bem, nós estamos agindo em amor. Então arranque da sua mentalidade, se é que ainda existe esse pensamento, de que amor é gostar, de que amar é um sentimento que eu tenho para com o próximo, porque não é isso que a Bíblia ensina. É que a gente tem uma dificuldade numa cultura absolutamente emocionalista de pensar as coisas como elas devem ser pensadas. E muitas vezes é A mais B. E muitas vezes é 1 mais 1 igual a 2. E a gente tem que ter essa categoria de raciocínio lógico e filosófico. Senão a gente não vai conseguir entender o que Cristo quer para nós. Amar é agir em favor do outro. Por isso que Jesus, ele o tempo todo fala sobre este assunto com muita maestria, que era peculiar, e vai demonstrando de maneira muito clara e evidente que amar é fazer pelo outro o que o outro precisa que eu faça por ele. É aquilo que está ao meu alcance e que pode ser feito por mim em prol do meu irmão, mesmo que este não seja uma pessoa chegada a mim, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa que conviva comigo, mesmo que essa pessoa não tenha os mesmos gostos que eu tenha, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa íntima, uma pessoa com quem eu tenho afinidades. Está entendendo? Diga amém. Porque amar é atitude. Por exemplo, gostando de você, fica mais fácil fazer o bem para você. Mas sem te conhecer, eu posso te amar, mesmo sem gostar. Estou falando bem devagar para você ir raciocinando. Porque essa ideia de que eu tenho que gostar
e esse gostar as pessoas entendem como amor e não é verdade, a gente deixa de fazer o bem ao próximo porque confunde os termos, e na confusão dos termos a gente acaba se equivocando e agindo de forma errada. Agora, quando a gente entende de fato o que é amar e o que é gostar, a coisa muda de tom. A gente começa então a mergulhar nas Escrituras no âmago da intenção do Evangelho e passa a agir corretamente como Deus quer que a gente haja. Porque se eu ficar esperando o meu coração dizer o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer nada. Ah, pastor, se eu sentir, já viu? Crente sentimental. Só que a Bíblia diz o quê? Jeremias capítulo 17: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Ou seja, não existe uma coisa mais enganosa do que o coração do homem. Você quer se guiar por ele? Você quer se guiar pelo seu coração? Ah, pastor, essa palavra eu não estou sentindo que é de Deus. Pois é, geralmente quando a palavra é muito de Deus, a gente não sente, porque ela vai contra os nossos desejos carnais e pecaminosos. Quando a gente sente muito que é de Deus e gosta muito de uma mensagem, eu fico com medo, porque é um sinal possível de que essa mensagem não veio de Deus, veio do diabo. Porque mensagens que agradam nosso ser, nosso coração, a nossa alma, são geralmente mensagens que não confrontam, que não nos tiram da comodidade, que não nos impulsionam a servir a Deus como de fato nós devemos servir. E isso é muito preocupante, porque a igreja do século XXI é uma igreja absolutamente emocionada, sentimentalista. Eu tenho que sentir, eu tenho que, olha, o arrepio, sentir o arrepio, é de Deus. Esses dias eu estava ministrando uma aula, pastores, estava falando sobre o dom profético, e aí, no meio da aula, eu estava explicando que o dom profético ele veio para consolar, edificar, exortar, e quando Deus fala é assim, quando Deus não fala é coisa toda. E aí os alunos se levantou e disse: professor, esses dias eu estava no culto e uma pessoa se levantou e profetizou para mim na cara. Eu falei: rapaz, como você tem tanta certeza que foi na cara essa profecia? Ele disse: porque eu não senti nada. Calma, não é por esse caminho. Pode não ter sido de Deus a profecia, mas não é por esse critério que você vai subir. Entendeu o que eu falei? Pode até não ter sido, mas não é por esse critério que você vai dizer que uma profecia é de Deus ou não. Porque muitas vezes eu recebi profecias da parte de Deus, e os profetas, quando me transmitiram a profecia, não pularam, não falaram em línguas, não rodopiaram, apenas disseram: Deus me diz isso, isso e isso. Amém. Pronto. E eu não arrepiei, eu não senti uma emoção, não deu vontade de chorar. Simplesmente entregou a mensagem. Então a gente fica com essa ideia de que tem que sentir. Olha, se eu não sentir, não foi de Deus. Desde quando o discernimento de coisas espirituais sem ter o arrepio? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a mensagem de Jesus era não uma mensagem sentimentalista, era uma mensagem que vem do trono de Deus. A gente gosta ou não, a gente queira ou não, a gente sinta ou não, a gente se sinta bem ou sinta mal, a gente tem que ouvir, porque a verdade tem que ser dita. Para refletir, será que nós estamos agindo por sentimentos ou por mandamentos? Porque o mandamento está aqui, eu gostando ou não, eu tenho que obedecer.
Quem está entendendo isso? Você já percebeu que geralmente as principais ordens de Deus para nós não são agradáveis ao nosso coração? Por exemplo, santificação é algo simples para nós, carnais, pecadores, por natureza que somos? Não. A gente tem que se esforçar. Claro que o Espírito Santo nos capacita, mas a gente se esforça muito para se dedicar à santidade. Não é fácil, porque é contrário à nossa natureza. Por isso é mandamento. Por que os mandamentos existem? Porque se eles não existissem, naturalmente nós não faríamos. Vai para pensar comigo. Se não existissem os mandamentos, nós, por conta própria, não os obedeceríamos. Nós não faríamos aquilo que Deus quer. Por isso que é o mandamento. Se amar fosse um sentimento, não poderia ser mandamento. Por quê? Porque tem coisa que eu não sinto e tem coisa que eu sinto. E ninguém consegue me obrigar a sentir ou deixar de sentir alguma coisa. Agora, quando é mandamento, aí a coisa muda de tom. Se é mandamento, eu obedeço sentindo ou não sentindo. O importante é agradar a Deus. Então, essa é a realidade. Paulo declara-nos que o amor é a principal de todas as graças, de todas as virtudes. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala que 3 são as grandes virtudes da fé cristã. E ele diz: a fé, a esperança e o amor. E aí ele enfatiza: a maior dessas é o amor. Porque se eu não amo, não consigo servir meu irmão. Só consegue servir o próximo quem tem o amor de Cristo na sua vida. É o evangelho da toalha e da bacia. É Jesus se debruçando, colocando na toalha, mandando os discípulos tirar as sandálias e lavando os pés de todos eles, inclusive o de Judas. Isso é amor. Porque é fazer o bem a quem geralmente não merece. É fazer o bem a quem geralmente não tem como me retribuir. E isso é muito claro hoje em dia, porque nós vivemos uma cultura que incentiva a gente a fazer o bem para quem pode nos retribuir. E a gente consegue algo em troca quando faz o bem para quem tem algo para nos oferecer. É ou não é? É o interesse próprio. Mas o amor não busca, diz a Bíblia, os seus próprios interesses. E servir ao próximo é agir sem interesse, mas buscando o bem do outro. Aleluia. Aleluia. E essa ideia, queridos irmãos, está em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, isso fica muito evidente. Porque isso é um pré-requisito absoluto para que alguém seja uma pessoa espiritual. Ah não, agora nós entramos numa área muito sensível. Porque para nós, principalmente para nós pentecostais, eu admito, existe uma confusão muito grande na nossa mente, no senso comum. Quem é espiritual? Quem está pulando, quem está falando em línguas, quem está pregando, gritando, vociferando palavras e distribuindo versículos. Quem é espiritual? Quem está entregando profecia, quem está tendo visão e revelação. Esse é espiritual. Está pondo a mão sobre os enfermos, estão sendo curados, e não sei o quê. É o estardalhaço, é o mover, é a manifestação, é o visível. Para Deus, quem é espiritual é quem ama. Aquilo que Ele ordenou, porque a essência do Evangelho não é falar em línguas, a essência do Evangelho não é profetizar, a essência do Evangelho não é pregar. Tudo isso que a gente faz é maravilhoso e tem que acontecer e temos que fazer para sempre, até a volta dele. Mas isso não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. Por
Bíblia diz que Deus é amor. Nós amamos, mas nós não somos o amor. Deus ama porque necessariamente Ele tem que amar, porque a sua essência é o amor. Quando alguém é essencialmente algo, e agora eu estou falando de maneira filosófica, Deus é um ser simples. Por quê? Porque Ele é ser simples, porque Ele não é fragmentado. Deus não é departamentalizado como a nossa cultura depois da Revolução Industrial. Deus é Deus é íntegro no estrito significado da palavra. Então, se Deus é amor, tudo que Ele faz amorosamente. Se Deus é amor, Ele age com justiça amorosamente. Se Deus é amor, essencialmente, quando Ele age com justiça, Ele age com amor, amorosamente. Tudo que Deus faz de maneira amorosa. Até mesmo quando Deus envia um juízo sobre a terra, Deus envia um juízo amorosamente. Coisa que não entra na nossa cabeça. Porque geralmente quando a gente faz um juízo, quando a gente emite uma sentença, a gente tem um sentimento de ira. Lá no fundo, Deus ele age com amor, até quando Ele está derramando juízo. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus os tirou de lá. E alguém diz assim, foi uma punição, claro, mas amorosamente. Porque se eles continuam no jardim e comem o fruto da vida, eles seriam pecadores eternos e não teriam perdão. Quando Deus enviou o dilúvio, alguém diz, nossa, Deus está virado. Deus estava agindo amorosamente. Porque se Deus não envia o dilúvio sobre a terra, a corrupção estava tão generalizada que não sobraria ninguém para contar a história. Então Deus resolveu, no seu amor, preservar uma família justa para dela fazer uma nova criação. Então tudo que Deus faz amorosamente, porque a essência de Deus é amor. Nós não somos essencialmente amor, mas nós podemos amar, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 3. Então quando a gente entende, irmãos, que o essencial da vida cristã é agir em amor, a gente vai servir ao próximo com alegria, e não como um peso, e não como um fardo, mas como um privilégio. Sabe por quê? Porque servir ao próximo é servir a Deus. Vou dizer outra vez: servir ao irmão é servir a Deus. Por quê? Porque Ele é imagem conforme a semelhança de Deus. Ao servi-lo, eu estou servindo a quem o criou. Por isso que o mundo vai conhecer-nos como filhos de Deus. Isso foi Jesus quem disse: quando nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então a Bíblia nos ensina o tempo todo, porque essa é a razão. E nós temos um defeito dentro de tantos que nós temos. A gente tem um grande defeito que é o seguinte: a gente ama muito o próximo que está longe, mas ama pouco o próximo que está perto. Para todo mundo entender. A gente olha para a criancinha na África, lá na TV, e nossa, ele está com fome, meu Deus, eu amo essa criança, porque está tão longe. Tem gente do seu lado que está passando por coisas às vezes pior. Você está se preocupando. Que amor é esse? Então, quando a Bíblia diz ama o próximo, ele não está falando de quem está distante, ele está falando de fato, literalmente, quem está perto. Inclusive no inglês, é vizinho. Ame o meu vizinho, ou seja, quem está perto de você. Os fariseus, os religiosos, vieram tirar onda com Cristo, perguntaram para ele: mas
coração, da ordem, do entendimento, do próximo sentimento. Está, mas e o meu próximo? Aí Jesus deve ter olhado assim, os discípulos, não é possível que essa fazenda pergunta dessa. Os caras têm doutorado em teologia. Tá bom. Havia um homem que estava vindo de Jerusalém. E ele começa a contar aquela parábola que todos nós conhecemos como uma parábola do nosso imaginário. Aí veio nós voltamos, estocaram ele, deixaram ele lá semi-morto. De repente passou o sacerdote. Eles estão vindo de onde? Jerusalém. O Senhor está vindo do templo. Onde é que o sacerdote trabalha? No templo, na igreja. Ele está vindo do templo. Olhou e falou: não, já bate meu cartão espiritual, já deu minha hora de folga. Deixa para outra. Aí está vindo quem agora? O Levita está vindo da onde? Está vindo do templo. Agora nem teve. Não, já bati meu cartão. Não. Tem que trabalhar quieto. Passou disso, já não é mais. Está fora do meu expediente. Passou direto. 2 religiosos que diziam que conheciam o mandamento, não praticaram o mandamento. Aí veio o samaritano. Aí Jesus gostava de provocar, de esticar mesmo. O samaritano, quem você não gosta? Veio o samaritano, foi até ele, o atendeu, o socorreu, o ajudou, colocou dentro do seu carro, levou ele para o hospital particular, Albert Einstein. Aí colocou ele lá e disse: ó, se tiver aí em dívida, pode colocar meu nome, eu vou para casa, ficar tranquilo. E se precisar de mais alguma coisa, está aqui, ó, o cheque. Alguém deve ter perguntado: ele é o que? É seu irmão? Não. Ele é o que? É seu parente? É seu pai? É o quê? Não. Nunca vi na minha vida. E como você está agindo dessa maneira tão amorosa para com alguém que você nem conhece? Isso é amar o próximo. Porque amar o próximo é enxergar a necessidade na vida de alguém, ver em condição de ajudar e fazer alguma coisa. Isso é a essência do cristianismo. Quando age em favor do outro. Por isso que Jesus disse assim, e isso aqui é o princípio ético do cristianismo. Ele disse assim: o que vocês querem que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Esses dias encontrei com um irmão. Quando eu digo esses dias, sabe muito tempo. Estava pastoreando uma congregação. Aí veio o irmão e falou: pastor, olha, todo respeito, mas eu não vou congregar mais na igreja. Eu disse: por que, querido? Não vou mais congregar na igreja. Essa coisa não tem amor. Eu falei: mas o irmão não está falando isso agora com tanta força? Por quê? Ele disse: porque eu fiquei doente 1 semana. Quase morri. Ninguém ligou para saber como eu estava. Ninguém foi me visitar. Ninguém quis saber qual era a minha situação. Esse povo não tem amor no coração. Aí eu conheci um pouquinho a peça. Olhei para ele e disse: meu querido, desculpe, mas posso fazer algumas perguntas? Pode. Eu disse: esse ano, quantas pessoas você visitou que ficaram enfermas? Ele arregalou o olho assim. Pastor, é que muito corrido, né? Não tem muito tempo. Eu falei: não, quantas pessoas? Só fala. Nem. Para quantas pessoas que ficaram enfermas você ligou esse ano? Para saber como era que elas estavam? Nem. Com quantas pessoas você se importou que estavam numa situação semelhante à sua durante essa semana que você me disse? Este ano, quantas pessoas? Pastor, realmente, não entendi. Mas perdão pelo que eu falei aqui. Eu falei: você só está colhendo o que você plantou. Se você não faz, a culpa é sua. Não coloque sobre os outros uma condição que é particular sua. A igreja é feita de gente, onde tem gente que tem defeito, tem problema, tem dificuldade. Sim ou não? Agora, se na igreja primitiva
ser coisa pior. Por quê? Onde tem gente, tem pecado, tem problema, tem defeito, tem conflito. O grande mestre foi abordado por um discípulo, e o discípulo disse para ele: pastor da igreja, essa igreja aqui começou a colocar um monte de defeito na igreja. E aquele mestre da palavra ficou só ouvindo: meu filho, infelizmente eu tenho que concordar com você. Já estou há mais de 60 anos servindo no ministério, e tudo que você falou é verdade, a igreja tem tudo isso mesmo. Mas sabe por quê, meu filho? Ele disse: não, mestre, eu quero aprender com o senhor. Por quê? Ele disse: porque a gente está na igreja. O problema é que a igreja são os homens. Você e eu. Porque a igreja é composta de pessoas. Quando a gente deixa de atender e de socorrer ao próximo e está perto para enfatizar, a gente deixa de socorrer a gente. É uma vida de conduta. Porque Jesus ensinou exatamente o que nós devemos fazer. A gente não faz o que a gente não quer. Tem uma ideia assim, né? Pastor, olha, sinceramente, se um dia eu ficar rico, todo mundo já falou isso. Se um dia eu ficar rico, pastor Eliseu, eu vou abençoar essa igreja. Olha, nós vamos fazer, olha, nós vamos reformar, eu vou doar não sei quantos ar-condicionados novos, eu vou trocar as poltronas da igreja, olha, eu vou trocar o piso, olha, pastor, eu vou enviar missionários, eu vou sustentar, nós vamos construir congregações aqui do meu povo. Mas eu ficar rico. Tá, mas o que você pode fazer pela igreja hoje? Pastor, hoje eu muito bom. Nem dizimar eu consigo. Tribulação. Não, se você não faz agora, não para depois. Porque se você tem dó de ofertar R$100, imagine tendo condição de ofertar R$1 milhão. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor, ela nunca foi sustentada pelo muito de poucos, mas pelo pouco de muitos. Recebendo sempre são os que mais valeu. Então, essa é a verdade. O problema do outro é o seu problema. Você se lembra daquela parábola da fazenda? Ela é interessante. Um dia na fazenda, a dona foi até a dispensa e colocou algumas ratoeiras para capturar os ratos. E aí, quando o rato da fazenda viu aquele monte de ratoeira na dispensa, ele entrou em desespero. Ele saiu correndo e disse: eu preciso avisar os meus amigos. Estamos correndo um grande perigo. Está cheio de ratoeiras aqui. E ele foi contar correndo para Dona Galinha. Dona Galinha, nós estamos correndo um grande perigo. E ela disse: qual é, senhor rato? Ele disse: está cheio de ratoeira na dispensa. E a galinha falou: você lá, ratoeira? Eu sou galinha, não estou nem aqui. Isso é problema seu, para mim. Se vira. Ele ficou chateado. Puxa vida, eu pensei que era uma palavra diferente. Mas vou avisar o porco, meu amigo porco. Saiu correndo e foi avisar o porco: seu porco, nós estamos correndo um grande perigo de morte. Qual é o perigo? Fala logo. Está cheio de ratoeira na dispensa. Não é possível que você está falando um negócio assim. Você já viu isso? Eu sou porco, não tem aí. Ratoeira não me incomoda em nada. É problema seu. E ele ficou triste. Tudo bem. Vocês não querem dar ouvido. Eu vou avisar a dona Vaca. Saiu correndo, vai avisar a dona Vaca. Dona Vaca, nós estamos correndo um grande perigo, nós vamos morrer. Ela disse: o que está acontecendo? Manda logo. Está cheio de ratoeira na dispensa. Ela morreu, menino. Olha o meu tamanho. Eu peso mais de 1 tonelada. Uma ratoeira para mim é nada. É problema seu. Se vira. Ok. Passou um tempinho. A dona da fazenda um dia foi até a dispensa para pegar alguns alimentos. Quando ela chegou lá, tinha uma cobra venenosa presa à ratoeira. Ela olhou, pensou que a cobra estava morta. Quando ela foi retirar a cobra, boca no pulmão dela e injetou o veneno.
disseram, ela está fraca, não consegue comer nada muito forte. Vou fazer uma comida mais leve. O que a gente indica? Canja de galinha. A primeira que foi com o Bereléu foi a dona Galinha. Ok. Aí, os vizinhos todos foram visitar. Um monte de gente na casa, todo mundo gostava daquela mulher. Chegaram lá e de surpresa, e agora os empregados, o que a gente faz para alimentar esse povo todo? Tem que ser uma comida, né, bastante sustância e também rápido de ser feito. Vamos fazer um, sei lá, um tropeiro, uma coisa assim, vai de dois. Vai ter que ter um torresmo. Deve ser o corpo. Já era. Foi pro Bedelé. Só que aí ela piorou do dia para a noite, da noite para o dia, foi levada às pressas ao hospital, quase morreu, ficou internado um mês ela melhorou e voltou. Quando ela voltou, a vizinhança fez uma festa para ela. A gente precisa comemorar. E como é que a gente comemora? Fazendo churrasco. E a dona Vaca, tchau, imensa, virou churrasco. Moral da história, o problema não era só do rato. O problema era de todo mundo. A igreja mesmo. Ah, não, irmão. Eu sou do departamento de jovens, por acaso? O jovem se vive. Aí eu disse, eu sou das irmãs? Não, está pronto. As irmãs que resolvem. O problema é delas. Aí ligou, não, você é coisa dos obreiros, pastor civil. Ah, eu estou vendo. Isso é problema meu irmão. E a gente vai, mas isso aí é coisa das crianças. Não, isso aí é do departamento de evangelismo. Não, isso aqui é da parte das missões. Isso aqui é da escola dominical. Não tem nada a ver comigo, nem vou. E aí quando acontece o problema, atinge todo mundo. Porque nós não somos membros separados. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E andar em amor é ter essa visão ampla e abrangente das coisas que acontecem. Então, quando a gente diz assim, eu estou muito próximo de estar longe e me esqueço do próximo de estar perto, eu falo na minha missão como igreja. Eu erro. Porque a gente esquece do texto que o nosso querido irmão Tiago escreveu, tanta excelência. Fé sem obras é bom. Fé sem obras é? Ou seja, não existe. Quem diz que tem muita fé, mas não age segundo essa fé, é mentiroso. Não tem fé coisa nenhuma. Porque a fé te move a fazer o que tem que ser feito. Ela não te para, ela não te estagna, ela não te paralisa para dizer assim, eu creio e vou ficar aqui de braço cruzado. Deus vai fazer ponto final. Não vai ficar igual um irmão que eu conheci, estava 5 anos desempregado. Aí a gente ficou sabendo que a situação estava feia. Vamos lá visitá-lo. E ele, meu irmão, como é que está a situação? Você precisa de ajuda, alguma coisa? E ele, os armários vazios, a casa sem nada. E ele lá dizendo, não, pastor, Deus falou que vai abrir a porta. Mas quanto tempo faz isso? Faz 5 anos. Mas o irmão está fazendo o quê? Está entregando currículo, está perguntando, está procurando. Eu disse, não posso ajudar a Deus. Deus é soberano e Deus não precisa de mim. Eu estou confiando. Eu disse, isso não é confiança, isso é superstição. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Fé na Bíblia é crer e agir. Abraão, sai da tua terra, ele vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora, pois não. Foi lá, pegou o mochilinho dele. Gente, shalom, Pai do Senhor para todo mundo. Onde você vai? Eu disse que não sei que eu estou indo. Como assim, agora? Não, Deus falou para eu ir, eu estou indo, mas aonde? Deus não mandou localização ainda não. Eu estou indo, porque Deus falou e eu estou obedecendo. Isso é fé. Sabe qual é um dos grandes efeitos da igreja do século XXI, dentre tantos que a gente tem? A gente quer orar quando tem que agir. E a gente quer agir quando tem que
Aí vai fazer igual um jovem que eu conheci, e ele era muito inteligente, pastor. Muito inteligente. E tem pessoas que são privilegiadas mesmo, né, social. E tem um intelecto assim avançado. E eu falava para ele, rapaz, como é que pode? Uma pessoa inteligente como você precisa fazer pelo menos um curso, uma faculdade, alguma coisa. Você não pode ficar parado, você tem que usar esse talento que Deus te deu. Ele disse, não, pastor, para tudo tem um tempo determinado. A gente é especialista em estabelecer fora do contexto quando convém. Tá? Tudo isso. Aí ele disse, não, pastor. Aí depois de uns anos eu encontrei com ele. E ele disse, pastor, eu tenho uma bênção para contar. Eu disse, conta. Bênção tem que ser contada. Ele disse, eu vou entrar na universidade. Eu disse, até que enfim, hein? Parabéns, agora senti firmeza. E eu disse, qual universidade? Ele disse, eu vou entrar na USP. E sim, mano. A USP, principal universidade do Brasil, o vestibular mais difícil do Brasil, que é a FUVEST. Eu disse, você vai entrar na USP? Então, agora sim. E quanto tempo você está estudando? Ele disse, como assim? Eu disse, como assim? O que? Você acabou de dizer que vai entrar na USP, vai passar no vestibular mais difícil do Brasil. Quanto tempo você está estudando? Quantas horas de dedicação diária você está na leitura? Quanto tempo você está fazendo cursinho de edição? Pastor, não estou fazendo nada disso. Estou fazendo a campanha de Daniel. 21 dias de jejum e oração. Então quer dizer que ao invés de estudar, você está orando. Pastor, porque eu sou humano, pastor. Eu sou do reteté de Jeová. Eu sou canela de fogo, pastor. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Falei, Aí eu fiquei tentando imaginar o que se passava naquela cabecinha de milagre dele. Eu acho que era mais ou menos isso que ele estava pensando. No dia do vestibular, ia descer um varão de branco no céu, uma luz dourada, umas letras prateadas, e ia dizer para ele assim, receba o camarão. Você acha que foi isso que aconteceu? Sim ou não? A gente está com dúvida, não, sobre o que eu não é milagre, é mágica. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E milagre tem a parte humana e a parte divina. A parte divina e a parte humana. Faz a tua parte, Deus vai te abençoar. Tem gente que está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e dizendo, não, Deus falou, não aconteceu. Por quê? Porque você não ouviu uma palha. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. A dele está garantida. O que você tem que ver? As promessas de Deus da Bíblia, na maioria das vezes, são condicionais. Deus faz uma promessa, mas ela tem uma condição para se cumprir. Se eu não faço a minha parte, vai acontecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é sim, se humilhar, orar, buscar minha face, obedecer os nossos caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, depois que tudo for feito, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Para que haja um então da parte de Deus, tem que haver um sim da minha parte. Se humilhar, orar, buscar a face, obedecer os seus nossos caminhos. Se eu não faço nada, Deus também. A parte de Deus está prometida. Deus não quebra a aliança, quem quebra somos nós. O pacto nunca é quebrado do lado de Deus, é sempre do nosso. Se você entender isso hoje, sua vida vai mudar para sempre. Servir ao próximo é uma questão de preparo. E preparo bíblico. Porque conhecendo a palavra, eu vou servir melhor. Conhecendo a palavra, eu vou pregar melhor. Conhecendo a palavra, eu vou cantar melhor. Conhecendo a palavra, eu vou orar melhor. Eu vou jejuar melhor. Eu vou fazer tudo que tem que ser feito seguindo a palavra de Deus. Para servir com excelência. Como Jesus fez. Quem pode dar glória a Jesus por isso? Então, queridos, a Bíblia nos ensina em diversos textos. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Esse é um dos versículos mal interpretados que eu coloco aqui no livro. A gente lê esse versículo, a gente entende o quê? Bom, comunicar com o santo nas necessidades é dizer assim: quando eu estiver passando necessidade, eu comunico com alguém, com um santo, um crente, para que ele me ajude. Só que o texto diz o contrário.
Comunicai com os santos nas suas. Não precisa nem o grego, o português já resolve. Significa o seguinte: compartilhe com os crentes nas necessidades deles. Se alguém estiver com necessidade, você sabe, pode ajudar, então você deve ajudar. Comunicar não é falar, é compartilhar, é dividir o que você tem com o outro, porque foi isso que Jesus ensinou. A falsa teologia da prosperidade diz o quê? Se você tem um, peça dois. Se você tem dois, peça quatro. Se você tem quatro, peça oito. Deus é Deus de multiplicação. A teologia de Jesus diz o quê? Se você tem 12, divida um quem não tem nada. Porque nessa divisão há uma multiplicação. E a verdade é totalmente diferente da nossa. Então veja, a Bíblia nos ensina o tempo todo. Colossenses 3, versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Qual que é o vínculo da perfeição? O amor. E amar, vocês já entenderam, é agir em favor do próximo, de acordo com a sua necessidade. Não é de acordo com o que eu acho, não é de acordo com o que eu penso, não é de acordo com o que eu sinto, é de acordo com o que é necessário. Suportando-nos. E alguém outra vez interpretar esse texto dizendo assim: se suportar aqui é dar o suporte. Mas no original grego, por incrível que pareça, é suportar mesmo, aguentar. Aguentar o próximo. O que a gente tem feito de bom para aqueles que nada podem fazer para nós? Nisso se prova o nosso caráter cristão. Não é pelo feito, é pela motivação do feito. O que é que eu estou fazendo? É importante o que eu faço? Sim ou não? É mais importante do que eu faço é o porquê eu estou fazendo. A motivação. Tem gente que diz assim: pastor, eu quero ser pregador. Aí você fala: por quê? Eu quero viajar ao Brasil de avião, eu quero ficar nos hotéis mais importantes e justos, eu quero comer nos melhores restaurantes, eu quero ficar famoso, eu quero ter milhares de seguidores no Instagram. Então ele quer ser pregador ou ele quer ser famoso? Ele quer ser famoso. Se a motivação for essa, está errada. Como você encontra de vez em quando assim: não, você quer ser pastor mesmo? Meu sonho é ser pastor. Para quê? Para eu mandar ver vidas sendo transformadas pelo poder da palavra. Isso eu consigo ver assim no ministério que eu tenho. Pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra, pelo ensino da palavra, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, sendo esclarecidos na palavra. Então, Deus conhece a nossa motivação. Por isso que servir ao próximo implica motivação correta, amor, e não benefícios próprios. Você já percebeu que geralmente as pessoas que são mais ajudadas são aquelas que menos precisam? Isso não pode acontecer na igreja, não. Isso pode acontecer no mundo. Eu me lembro que aconteceu algumas vezes, mas teve época que estava bem pior. Uma situação financeira precária, terrível. E eu cheguei num lugar e eu estava com fome. Eu falei: meu Deus, será que eu consigo comer aqui? E o pessoal falou: não, comer aqui e tal. Eu falei: tá bom, então vamos, né? Não tinha nada, não tinha real no bolso. Aí eu falei: vou no coração meu filho, para pagar, não é possível. Chega de crente aqui, não tem um crente sensível à voz de Deus. Aí eu lá e falei: meu Deus, e agora? Eu vi os valores, eu falei: agora não é nosso feito. De repente chegou um famoso no restaurante. Aí o pessoal parou, os garçons foram servindo, e não sei o que, aquela coisa toda. Ele comeu os pratos mais caros, bebeu as bebidas mais caras, todo mundo observando. Quando ele acabou de fazer tudo, aquele cara rico, milionário, cara. Ele
pecador não precisa pagar. Eu estou bem, gente. Oi. O irmão está aqui, ó. E eu tive que desdobrar para poder pagar, porque ninguém sentiu. Ninguém sentiu o coração, deixa comigo. Eu lá tive que virar, passar cartão de crédito. O que a gente aprende com isso? Isso acontece lá fora, aqui dentro não pode. Porque queriam fazer média com alguém que podia trazer benefícios para eles. Aqui é diferente. Aqui a gente faz por amor, não por ganhos e lucros. Porque o dia que a gente tiver essa motivação, a gente está em pecado. E Deus vai provar as nossas obras no futuro. Por isso que no tribunal de Cristo vai ter muita gente surpreendida. A gente vai olhar e falar, nossa, esse aí vai receber um galardão gigantesco. Aí quando ele vai receber esse tamanho. Por quê? Porque tudo que ele fez foi muita coisa. Foi para aparecer. Foi para ganhar fama. Foi para mostrar para os outros que ele era bom. E aí Jesus vai relembrar alguns versículos. Por exemplo, o de Mateus capítulo 6. Que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa tocar trombeta. Deus conhece. O Pai que está em secreto, te vê em secreto, te recompensa publicamente sem dizer. Recompensa pública sem fazer nada. E o serviço cristão é algo extraordinário, porque está baseado no amor. Por exemplo, se eu utilizo os dons espirituais sem amor, é um perigo. Quantas pessoas que você conhece, eu também, que tem dons, talentos que Deus deu, espirituais extraordinários, mas usam para os seus próprios benefícios, para a sua própria glória. Orou, a pessoa foi curada, o irmão foi curado, foi. Quando esquece, na hora do testemunho, vai esquecer de falar, foi eu. E a glória, né? Dividir. Só que Deus não divide sua glória com ninguém. Quem faz é Ele, quem realiza é Ele, quem cura é Ele, quem batiza é Ele, quem anuncia é Ele, quem salva é Ele. A gente é só instrumento para servir com alegria e participar da obra de Deus como sócio. Mas é Deus quem faz. Todas essas coisas devem estar baseadas no amor. Por isso que Agostinho de Hipona, o grande filósofo e teólogo da igreja, ele dizia: a medida do amor é amar sem medida. Não a medida do amor. Ame intensamente. Faça o que você puder fazer, mesmo sem você conhecer. Ah, eu não sei quem é. Já parou para refletir quantas pessoas você já abençoou e transformou durante a sua caminhada cristã? Para quantas pessoas você foi um instrumento, um canal de Deus para transformar, para mudar, para alegrar? Irmão, pequenos gestos mudam a humanidade. Eu me atendo muito a isso. Quantas vezes eu tirei relógio do pulso e entreguei? Quantas vezes eu tirei sapato do pé e entreguei? Quantas vezes gravata e entreguei? Terno. Por quê? Porque é assim que Jesus ensina. Esses dias eu estava pregando no interior de São Paulo, e aí chegou no pedágio, aquela fila gigantesca, e o pessoal começou a buzinar e tal, bem na fila que eu estava, não dava para eu sair, nem para uma nem para outra, eu tinha que ficar ali. Eu falei, meu Deus do céu, se continuar assim, a gente chegar no pé. E eu via o pessoal já irado, buzinando, e eu já comecei também a ser motivado por aquela vida. Meu Deus do céu, como é que pode? A pessoa chega aqui e não tem dinheiro para pagar o negócio, e ele fica travando a gente. Aí eu comecei a pensar igual, aí fui vendo, e de repente eu passei pela minha vez, e chegou lá no outro, a mesma coisa. Eu falei, aí fica complicado. Aí, quando eu observei, eu vi que lá na cabine tinha uma mulher conversando dentro do carro, ela falava, ela conversava com a moça do carro, e eu percebi essa mulher fazendo. E aí aquela momentânea ira
estar atrasada, deu lugar para uma paixão. E o Espírito Santo falou para mim: e se fosse a tua esposa? E se fosse a tua filha? Aí eu, opa, deixa comigo, Deus. Eu vi que a mulher estava sozinha. Aí, na próxima cabine, eu acelerei, fiquei atrás dela, e eu disse: quando ela entrar, eu vou para trás para ver o que está acontecendo. Aí, quando ela parou, a mesma coisa, ela começou a conversar de novo para explicar a situação. Aí, ela teve que parar, e eu perguntei para a moça do carro: o que aconteceu com essa senhora aí na frente? Ela disse: é porque ela não tem dinheiro no cartão, o limite estourou, não sei o que aconteceu, está passando, e ela está sem dinheiro, e aí ela está nessa situação aí e tal. Eu falei: então eu posso pagar o dela? Olha, você não pode pagar para mim, porque tem uma burocracia, não sei o quê, mas você pode pagar aquela moça lá da frente, entregar para ela e aí resolve a situação. Eu falei: então pronto. Aí eu fui, parei na frente do carro dela, chamei a moça que trabalhava lá, na concessionária, e disse: aqui, moça, minha amiga está aí atrás e ela está sem dinheiro, entrega para ela. Eu peguei uma nota alta que eu tinha, falei: ela vai pagar pelo menos uns 4, 5, 6 reais aí na frente, entreguei e fui embora. Aí ela só olhou no retrovisor, será? Até hoje ela fica tentando descobrir quem foi. E aí, me aliviei, porque o Espírito Santo falou: agora você fez o que deveria ser feito. Mas eu não conhecia, não sei quem é, não sei qual é a necessidade dela, mas eu fiz o que deveria ser feito como cristã dela. Está contando isso para quê, pastor? Só para te lembrar o que a gente deve fazer. Não sei o que faz depois. Mas é a realidade do cristão que o amor deve ser manifesto em pequenos gestos. Quantas pessoas já foram alvos do seu ministério de serviço? Para quantas pessoas você já enviou pelo menos um Pix para alegrar o coração dela, para ajudar ela? Aí tem gente assim: nunca, pastor, me fizeram Pix. Quantas pessoas você já viu? Pastor, nunca me deram uma oferta. Quantas pessoas você já viu? Pastor, nunca me deram um presente de aniversário. Quantos presentes de aniversário você já viu? Você está entendendo a situação? O reino de Deus é feito disso, que a gente planta, a gente colhe. Deus quer que a gente semeie em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O grande pregador dos avivamentos, Jonathan Edwards, ele disse que tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Tiago tem um versículo que me, olha, quando eu leio esse texto, me arrependo. Ele é muito pesado. E eu só vou citá-lo aqui porque está na Bíblia, senão nem ia falar. Tiago diz assim: vocês creem em Deus? Uma pergunta retórica, a igreja responde: claro, né, Tiago? A gente crê. Aí ele responde: também os demônios creem e estremecem. Pastor, me comigo a seriedade, falou que era uma coisa tão pesada. Deixa eu explicar então. Tiago está dizendo assim: vocês creem em Deus? Creem, Tiago. Então, os demônios creem e morrem de medo de Deus, mas não obedecem. Crente que diz que crê em Deus e não obedece a Deus é igual ao demônio. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele falou assim: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Supervaloriza coisas que são exteriores, visíveis e aparentes, e se esquece do mais importante, que é o amor. E o amor, quando ele é colocado em prática, é uma redundância falar de amor colocado em prática, porque amor só é amor quando ele é praticado, quando ele é exteriorizado, quando ele é externalizado. A gente então vai ter que raciocinar a verdadeira fé. Jonathan Swift, o autor satírico das Viagens de Gulliver, ele diz uma frase interessante, ele diz assim nos seus livros: temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não para nos fazer amar. A gente fica em disputas internas que
nada trazem de benefícios para a igreja. E esquecemos que o mais importante é o vínculo do amor, porque o amor não separa, o amor une. Por que tem tanta divisão por aí? Falta de amor. Por que tem tanto adultério por aí? Falta de amor. Por que tem tanta traição por aí? Falta de amor. Por que tem tanto pecado? Tanta frieza espiritual? Falta de amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus. A igreja de Corinto tinha todos os dons, está no capítulo 1. Paulo diz: eu sei que nenhum dos dons nos falta. Estava cheio de dons, mas o povo não sabia utilizar o dom com amor. Então ele escreve os capítulos dos dons 12 e 14, e no meio ele diz: a coluna central para o exercício dos dons é o amor. Porque se não tiver o amor, vai ser um perigo. Dom sem amor é uma tragédia. Dons e talentos sem amor. Porque os talentos abrem portas, mas o amor faz com que elas permaneçam abertas. Não é para eu ficar famoso, não é para servir. Vamos servir? O que é que Deus colocou na tua mão? Qual foi o talento que Deus te deu? Qual foi a habilidade que Deus te concedeu? Sirva ao Senhor com alegria, e a recompensa será dada por Ele. Não espere de longe. É que a gente faz esperando recompensa imediata. Às vezes, irmãos, na igreja acontece muito isso, não é para acontecer. Se a gente estiver motivado pelo amor, isso não vai penetrar na igreja, não vai chegar até nós. A pessoa vem e ela faz, e acontece, e tem um evento na igreja, e ela trabalha, e ela vai para lá, vai para cá, e se descabela, e investe no bolso dela, e tal, e fica sem dormir, e quando acaba a festa, tem o momento dos agradecimentos. Aí eu me... Aí se o pastor esquecer do nome dele, ou do nome dela, misericórdia. Nem os demônios iam aguentar tanto. Fiz tudo isso e não lembrou de mim. É segredo, filho. O que você fez para aparecer, foi para Deus. Quando você faz para Deus, seu coração está tranquilo. Se lembrarem bem, se não lembrarem bem, do mesmo jeito, você fez para a glória de Deus. A gente está fazendo para a glória de Deus. Isso é uma questão de maturidade. O que amadurece o crente? O amor. O amor traz maturidade. Por exemplo, nós que somos do Ministério da Pregação, quando a gente começa, eu não sei com os demais, mas comigo foi assim, a gente começa, e quando a gente começa a pregar, principalmente jovem, adolescente, a gente quer a aprovação do público imediato. A gente quer estar pregando e o povo se glória a Deus, isso aí, e tal. E quando não tem reação, a gente fica... Ninguém está gostando. Todo mundo. Não foi bom. Meu Deus, a gente fica, porque não tem maturidade. Quando você atinge a maturidade, você prega o que Deus mandou e o que está na Bíblia, e você fica tranquilo. Se derem glória a Deus, amém. Se não derem, amém também. Se gostarem, amém. Se não gostarem, amém também. Porque você pregou o que Deus mandou. Você pregou a missão também. Porque quem busca aprovação alheia é porque não tem maturidade. Então nós devemos nos preocupar com a vida do próximo, não só com aquilo que é nosso, mas aquilo que é do outro. Não é para a gente se interessar só pelo que é nosso, mas pelo que é do outro, no sentido de auxiliar, de ajudar, dar suporte, de abençoar. Tem uma frase que não é bíblica, mas poderia até ser, que diz assim: se a dor do próximo não te incomoda, é porque a tua doença é pior do que a dele. Eu não consigo crer numa igreja que veja o próximo em sofrimento e não sinta compaixão e se coloque no lugar para fazer alguma coisa. A igreja de Jesus é união. Por isso que nós precisamos colocar a mesa diante de nós. Porque na mesa há compartilhamento, na mesa há comunhão, na mesa há entendimento.
como foi o caso de Dorcas, aquela moça que trabalhava pelos mais pobres, e ela não era rica, mas ela tinha uma agulha, ela costurava, fazia roupas para os mais necessitados. Um dia ela morreu. Quando ela morreu, disseram: essa mulher não deveria. Essa mulher fazia bem. Essa mulher amava ao próximo. E quando Pedro chegou, passou Pedro, olha só o que essa mulher fazia: mostraram as suas obras, mostraram as obras que ela fazia. Quando a gente for dessa para outra, o que é que vão dizer de nós? Vão dizer: graças a Deus. E agora? Estava fazendo hora extra. Ou vão dizer assim: perdemos um grande homem de Deus, perdemos uma grande mulher de Deus. Quem vai fazer o que ele fazia? Quem vai fazer o que ela fazia? Quem vai se preocupar com o pequeno como ele se preocupava? Quem vai olhar para aquele que está desprezado, para aquele que está marginalizado, como ele usava? A Bíblia diz que Jesus desceu para nos encontrar no caminho da perdição, porque ele nos enxerga, olha para quem ninguém olha, vê quem ninguém vê, age por quem ninguém quer agir. Louvado seja o nome do Senhor, porque o amor de Deus se manifestou. Por isso que o Dr. Billy Graham dizia: se você quiser saber o verdadeiro significado da palavra amor, vá ao dicionário. Não vá à biblioteca, não. Vá ao Calvário. Lá se estampou o amor de Deus para toda a humanidade. Você é alvo do amor de Deus. Transfira isso para o próximo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada. Eu peço a ti, Senhor, fixa isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, para que o sirvamos com amor, com dedicação, com inteireza de coração, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. A alegria é nossa e o privilégio é nosso em servirmos a ti, servindo o próximo, servirmos a ti, servindo a tua igreja, servirmos a ti, servindo a nossa família, servimos a ti, servindo a sociedade. Usa-nos, Senhor, nesta hora final, como canais do amor divino. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra, esse ensinamento dessa tarde? Amém? Glória a Deus. Para descansar, fica em pé. Glória a Deus. Queridos, é bom nós estarmos na presença de Deus, sentados, ouvindo uma boa ministração da palavra de Deus. É acerca do amor. Nós não podemos servir a Deus e nem a obra do Senhor se não tivermos o amor. E como o pastor Sim falou, é a essência do Evangelho, é a essência do cristianismo, o amor, porque Deus, Ele é puro amor. O amor faz parte da essência do ser de Deus. Deus não seria Deus se não tivesse o amor. Então, não é que Deus ama, Deus é o próprio amor. E por isso, se a essência de Deus, Deus está em nós devemos amar. Louvamos a Deus por essa palavra. O pastor Luciano falou algo que é uma guerra que todo pastor, após os eventos, é agradecer. Agradecer a quem trabalha, agradecer a quem cooperou, agradecer a quem participou. E eu inventei e coloquei um novo patamar nos agradecimentos. Eu agradeço a todos e depois
Também eu agradeço aos esquecidos, todos os esquecidos, para ninguém ficar insatisfeito. Mas assim, como sempre digo aos irmãos, quando você faz algo e o teu nome é citado, esse é o teu galardão. Não terá galardão no céu. Galardão, recompensa, é quando você faz e ninguém lembra de você. Você visita e ninguém cita o seu nome. Você prega na rua, você evangeliza e ninguém fala de você. Não tem problema, continue assim. Ore a Deus para que ninguém lembre, para que quando você chegar diante dele, ele vai dizer: aqui está a recompensa, o teu galardão daquilo que você fez. Jesus disse que aquele que der um copo de água vai receber galardão, vai receber a recompensa. O problema é que nós damos um copo de água e queremos ser citados. Ah não, o pastor não falou meu nome, não dou mais água para ninguém. Então esse é o teu galardão. Então o galardão vem da parte de Deus. Vamos cantar, já que estamos em pé, para descansar um pouquinho. Vamos louvar, nos ajude aí, irmãos. Não há Deus maior. Deus.
estar constantemente em nosso coração. Que a essência deste amor possa cada dia fazer parte do nosso ser, da nossa convivência com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Pai eterno, continue conosco, dando-nos a tua bênção, da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu quero convidar aqui o nosso presidente Marcos. O Marcos é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical. Marcos, ele tem, nesses últimos dias aí, uma equipe que os nossos irmãos têm formado, trabalhado, eles têm trabalhado de uma forma incansável para que tudo corresse dentro da normalidade, dentro do programado, do esperado. E nós louvamos a Deus pela vida do Marcos, pela vida de toda a equipe, os irmãos do Felipe, correu aí, enfim, a todos os irmãos que estão trabalhando em prol desse evento. O Marcos está uns dias sem dormir, a partir de hoje você vai dormir, né? E o Marcos tem aqui em nome da coordenação, uma lembrança de entregar ao pastor. Não sei se você gosta de receber.